noite, senhores. Bem rapidamente, hoje eu e o professor Ivan vamos dar uma correção em passando, bem de leve, na prova de matemática que foi realizada ontem pela UFG, aplicada para o cargo de assistente administrativo educacional da Prefeitura Municipal de Goiânia. Preste bem atenção, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Legal? Vamos lá, siga comigo, questão número 21. Questão número 21, ele diz o seguinte: com 100 reais, ele não diz 100 reais, ele diz que um produto teve aumento de 25%. Então, para facilitar a resolução, faça o seguinte: imagine que o produto custasse 100 reais. Isso aqui era 100% do preço dele. Se ele teve 25% de aumento, ele foi para 125%. Nesse caso, qual o novo preço? Como a regra de 3 envolvendo dinheiro e porcentagem, a gente te ensinou que o melhor jeito é sempre multiplicar em cruz. Ou melhor, em x, né? Isso nem cruz não é. Então eu fico 100x é igual a 125 vezes 100. Simplificando 100 com 100, o novo preço é 125 reais. O exercício continua. Qual o desconto que eu deveria dar para retornar ao preço original? Então vamos lá. Qual é o preço da mercadoria hoje? 125 reais. Esse é o preço dela total. Isso aqui é 100%. Eu quero retornar ao preço original, que era quanto? 100 reais. Quanto que eu devo cobrar? X. Multiplicando x-ado, eu tenho 125x é igual a 100 vezes 100, ou x igual a 80%. Cuidado! Ainda bem que eles não puseram isso aí, que se você marcaria 80. Qual era o preço da mercadoria? 100%. Qual o preço da mercadoria agora? 80%. Qual o desconto que eu dei então? 20%. Marcou correto? Vai para a galera, abraça aqui a letra D de dado. Olá pessoal, voltando com a questão número 22 da prova aplicada pela Prefeitura de Goiânia, assistente administrativo. Olha bem comigo, esse exercício fala do encontro de pessoas no embarque de aeroporto. Uma pessoa diz que vai 3 vezes por semana, a outra 5 vezes por semana. Exercício típico de repetição. E exercício de repetição é mínimo múltiplo comum. Pô, o jeito de você nunca errar mínimo múltiplo comum é fatorando. Fatorando 3 e 5 por 3 dá 1 e 5, por 5 dá 1 e 1. Eles se encontraram novamente depois de 15 dias. 15 dias é facílimo. Alternativa D de dado. Olá pessoal, eu sou o Ivan aqui. Vamos corrigir a questão 23, dando prosseguimento à correção iniciada pelo Elias. A questão trata de unidades de tempo, ela também trata de ângulos e ela também utiliza regras de 3. Misturou vários assuntos. Então, eu vou te lembrar que um relógio analógico, um relógio com ponteiros, quando o ponteiro dá uma volta completa nessa circunferência, como em toda a circunferência, ele teve um deslocamento de 360 graus. Como a volta completa significa 12 horas, 360 dividido por 12 significa que cada, entre aspas, espaço desse aqui corresponderá a 30 graus. Então nós temos 30 graus aqui, 30 graus aqui, 30 graus aqui. Daqui até o 4 nós temos 30 graus, cuidado. Daqui a aqui nós temos mais 30 graus, 30 graus aqui também, 30 graus aqui também e também 30 graus aqui. Tá, muito bem. Quando esse relógio marcava 3 horas da tarde, por exemplo, o ponteiro grande estava aqui
e o ponteiro pequeno marcava para o 3, apontava para o 3. Quando o relógio passou a marcar 3 horas e 40 minutos, o ponteiro grande saiu do 12 e se deslocou para o 8, certo? E veio parar aqui, andando 30, 30, 30, 30, 30, 30, tal que dá 240 graus. Nesse ínterim, o ponteiro pequeno, que apontava para o 3, deslocou x graus para baixo, só um pouquinho. Então, o que o problema pergunta é o ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3 horas e 40 minutos. O que nós vamos fazer? Ora, do 3 até o 8 exatamente, nós temos um ângulo de 30, 2, 3, 4, 5. Então, se ele estivesse apontando para o 3, nós teríamos um ângulo de 150 graus. Então, para saber quanto vale esse ângulo que ele pede, que eu chamei de interrogação, basta pegar os 150 graus e subtrair esse pequeno deslocamento. Como eu vou achar esse deslocamento? Fazendo uma simples regra de 3, relacionando o ponteiro grande com o ponteiro pequeno. Quando o ponteiro grande anda 360 graus, sai do 12, por exemplo, e dá uma volta completa, o ponteiro pequeno sai do 12, por exemplo, e vem para 1. Então, cada vez que o grande se desloca 360, o pequeno se desloca 30. Como o ponteiro grande se deslocou daqui até aqui, 8 horas, 8 vezes 30, ele andou 240 graus. Nesse ínterim, o ponteiro pequeno andou x graus. Então, temos uma regra de 3x, como disse o professor Elias, multiplicamos em x, ali, xado, professor? Tá, então, fazendo as continhas, o x vai dar 20 graus. Portanto, basta pegar o ângulo de 150, que seria formado daqui até aqui, e abater os 20 graus, obteremos 130 graus, alternativa C. Até mais. Pessoal, a questão número 24 da prova. Ele diz isso: se eu jogar 2 dados, a probabilidade de acertar 2 faces desse dado vai ser um determinado número. Então ele diz que ao jogar N moedas, qual deveria ser o menor valor de N do número de moedas, de modo que acertar as N faces da moeda que ficam voltadas para cima dê um valor menor que a probabilidade obtida no lançamento dos dados. Então veja, quando você joga 2 dados, a probabilidade de acertar 2 faces significa acertar a primeira, lembra? E acertar a segunda. Se você tem que acertar a primeira face e acertar a segunda, lembre-se que o dado tem 6 faces. A chance de sair uma determinada face é de 1 para 6. O E significa multiplicação. A chance de acertar ou probabilidade de acertar outra face, uma determinada face, é 1 para 6 também. Fazendo as contas, nós temos que a probabilidade de saírem 2 faces no arremesso de 2 dados, 2 determinadas faces, acertar 2 faces é de 1 para 36. Quantas moedas eu tenho que jogar, no mínimo, para que a probabilidade de acertar as faces que eu quero nas N moedas seja menor que a probabilidade dos dados? Ora, se você jogar apenas uma moeda, você terá uma chance entre 2 de acertar uma determinada face. Só que meio é maior do que 1 sobre 36. Se eu jogar 2 moedas, eu terei meio vezes meio, uma vez que a probabilidade de sair uma determinada face não se altera nas moedas, não aumenta nem diminui, é sempre meio. Então, para 2 moedas daria 1/4, que é maior que 36. Para 3 moedas, vezes meio de novo,
daria um oitavo, que é maior que 1,36. Então eu preciso jogar mais moedas para ficar um valor menor que a probabilidade dos dados. Mais uma moeda, você terá 1 sobre 16, ainda é maior. Mais uma moeda, você terá vezes meio de novo, que dá 1 sobre 32, que ainda é maior que 1 sobre 36. Porém, quando você joga a sexta moeda, você terá um valor 1 sobre 64, que passa a ser menor do que 1,36 nesse momento. Certo? Então, o número de moedas que eu devo arremessar para ter uma probabilidade menor que a probabilidade dos dados, que é 1,36, é de 6 moedas. Esse é o menor valor possível. Observar que é o menor, porque se eu jogasse mais uma, esse número ainda mudaria. Mas ele pergunta o menor valor possível para ele, é 6, alternativa C. Olá, pessoal. A questão número 25 da prova. Ele coloca que há uma caixa cúbica, uma caixa no formato de um dado, né? Portanto, todas as arestas têm a mesma medida. Disse que dentro dessa caixa cabem 4.096 litros de um tipo de óleo qualquer. Essa é a capacidade da caixa, né? E pergunta qual seria a aresta da caixa, e para isso ele facilita dando uma informação de que o litro é correspondente a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Ele fez a conversão na própria prova. Lembrando que o volume de um cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, chamei de x a aresta, tá? X ao cubo. Teremos que o volume x ao cubo, ou a capacidade equivalente, é de 4.096 litros. Mas na própria prova ele diz que o litro corresponde a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então substitui. Esse 3, que é o expoente do x, vai para o outro lado com a operação inversa. Era potenciação, torna-se radiciação. A raiz cúbica de 4.096 vezes 10 a terceira vezes centímetros cúbicos. Veja que o 3 do 10 já pode ser cancelado com o índice do seu radical. E o expoente dos centímetros, idem. Falta o 4.096, que você vai decompor, né, em fatores primos, por 2, por 2, por 2, por 2, faz isso depois, tá? Aí você vai encontrar o 2 12 vezes, ou seja, é 2 elevado a 12. Então, substituindo 2 elevado a 12 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, simplificando tudo por 3, os expoentes com índice, temos 2 a quarta vezes 10 vezes o centímetro. 2 a quarta é 16 vezes 10, dá 160 centímetros, certo? Mas ele pede a aresta em metros. Então, lembrando da escalinha, né, do sistema decimal, das medidas, melhor dizendo, de centímetros para metros, nós caminharemos 1, 2 casas para a esquerda com a vírgula. A vírgula se encontra aqui, andando 1, 2 para a esquerda, 1,6 metros, alternativa B de bola. Pessoal, oi, questão 26. É uma questão bastante simples, é uma aplicação direta da ideia de probabilidades. E lembrando, para achar a probabilidade de ocorrer um evento qualquer, basta dividir o número de possibilidades que existem de ocorrer o que você espera, o que você quer, o chamado evento, né? Pelo número total de possibilidades, o chamado universo. Ele me dá na prova uma tabelinha, pergunta a probabilidade de, escolhido ao acaso uma cidade, ela ser o Rio de Janeiro. Olhando na tabelinha,
há o número 6 associado ao Rio de Janeiro, em um total de 15. Basta dividir o 6 pelo 15, dá 0,4, leve a vírgula 2 para a direita, ou seja, multiplique por 100 e acrescente o símbolo por cento. Observar que o porcento, nessa questão, já aparece na pergunta do problema. Então, você vai procurar a alternativa que traz apenas o 40, pois o porcento já se encontra no enunciado da questão. Isso nos leva à alternativa A, simplesmente. Vai filmar a tela no meu pé? Não, Ixi, tá saiu bom. isso?